dos trabalhos, eu vou fazer um resumo concentrado do currículo do Dr. Fábio Caldas de Araújo, que foi graduado pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na concentração do Direito e Processo Civil, doutor em Direito e Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no parâmetro de concentração Direito Civil e Processo Civil, pós-doutorando pela Universidade de Lisboa, na orientação do professor Menezes Cordeiro, também professor no mestrado da Unipar, sendo responsável pela cadeira Tutela Jurisdicional dos Contratos, e leciona na instituição de graduação, professor de especializações da COEG, da PUC de São Paulo, UEL, Unipar, LFG e o curso Marcato. Passo a palavra ao doutor Fábio. Bom dia a todos, cumprimentando a desembargadora Astrid, estendo cumprimento a todas as demais autoridades, amigos, colegas. É uma satisfação enorme estar em Londrina. E esse momento é um momento muito importante, em virtude da alteração do novo CPC. Eu tenho participado de alguns eventos em relação a temas diversos, e o tema que a professora Tereza, nós havíamos conversado, e até em virtude do lançamento de uma obra que será feita pela editora Malheiros, sobre intervenção de terceiros, foi o tema que eu escolhi para uma abordagem breve, bem sucinta. A vantagem de falar por último é que a gente pode falar bem pouco, que todo mundo já está realmente já embriagado do conhecimento jurídico, né? Eu já cheguei no finalzinho da palestra anterior, não tive como chegar antes em virtude do tempo, mas eu já observei que as discussões foram bem acaloradas, muito bem concentradas, né? E antes mesmo de entrar no tema da intervenção de terceiros, até conversava com o doutor Abelardo, aproveitando esse momento, né? Lógico que antes de ingressarmos dentro das figuras de intervenção, uma pequena introdução acho que seria fundamental, principalmente porque o evento, logicamente, não é só para juízes, mas é um evento onde existe uma predominância de juízes, né? E eu acho que é extremamente relevante nós firmarmos um posicionamento que já foi, inclusive, dito no final da palestra anterior, da excelente palestra do Dr. Guilherme, que é com relação ao fato de que o CPC não é um CPC de um dos sujeitos processuais, né? O CPC ele pertence a todos nós. Então, ele pertence aos juízes, aos promotores, aos defensores, aos advogados e até dos auxiliares da justiça, porque sem eles o processo não se desenvolve. E o que eu tenho observado em alguns eventos que eu participo é de que a magistratura, de uma forma em geral, tem sido colocada meio como protagonista em termos de responsabilidade com relação à maioria das alterações que são realizadas dentro do CPC. E eu falo isso porque participei desses eventos e, na verdade, nós sempre temos que firmar postura. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários bem breves com relação a 3 aspectos principais, né? O primeiro, com relação, voltando um pouquinho à questão do princípio do contraditório e o princípio da colaboração. Porque são 2 aspectos fundamentais, inclusive com relação ao tema da intervenção de terceiros. Porque o tema da intervenção de terceiros ele está centrado basicamente em 2 aspectos que são básicos e tradicionais dentro da literatura processual. Primeiro, as figuras de intervenção são típicas. Elas não podem ser criadas a esmo, justamente para não criar uma situação de celeuma ou de desordem processual. Portanto, o legislador ele estabelece para a intervenção de terceiros o princípio da tipicidade. E daí nós iremos investigar depois se algumas alterações são corretas, né, como o deslocamento da oposição para os procedimentos especiais, e se realmente nós temos a eliminação ou não da nomeação autoria, que, no meu entendimento, ela não foi eliminada, ela foi reposicionada, né, para o artigo 338 e 339 do novo CPC. E o segundo aspecto é de que a intervenção de terceiros ela está presa ao princípio da economia processual, porque a partir do momento em que eu permito o ingresso de um terceiro na relação, eu automaticamente permito que um número maior de questões possam ser solucionadas de modo útil e de modo célere dentro de uma mesma relação processual, sem a necessidade da sua duplicação. Agora, é lógico que isso, e quando nós agregamos um terceiro,
o princípio do contraditório ele se torna ainda mais denso, porque além das partes, autor e réu, eu tenho a necessidade da participação de um extraneus, né? Aquele que vem e que, em tese, não participava da relação desde a sua fase inicial. E o que tem me chamado a atenção, quando nós comentamos o princípio do contraditório, é o fato de que o contraditório ele se desdobra realmente em uma série de facetas no período atual. Primeiro, o princípio da colaboração, que é um princípio importantíssimo, que ele pode ser colocado como um princípio autônomo, mas também pela doutrina estrangeira, principalmente pela doutrina alemã, é visto como um desdobramento do princípio do contraditório, que é um princípio mãe. Só que muitos autores, eu vejo até sob o ponto de vista desavisados, né, lançaram obras já e comentam, né, na chamada comparticipação processual, mas estabelecem, por exemplo, que o princípio da colaboração ele é um princípio voltado apenas para o juiz. Por quê? Porque os advogados, dentro da ideia carnelutiana, né, os advogados eles teriam a possibilidade de defender interesses antagônicos e o direito de resistência a uma determinação judicial seria legítima porque você defende uma pretensão dentro do processo, de tal forma que a colaboração ela teria limites dentro da relação processual. E isso faria com que, na verdade, a criação do princípio da colaboração, a explicitação pelo nosso código, né, pelo artigo 7º do Código de Processo Civil Português, ela viria direcionada ao juiz e com uma interpretação errônea, principalmente, do parágrafo 139 da ZPO alemã, que foi, na verdade, alterada em 2002, e ela estabelece aquilo que se chama de Aufklärungsrecht, né, que é o direito de esclarecimento por parte do juiz, que é algo que tem sido interpretado de maneira errônea. Por quê? Porque os autores que buscam essa formulação vão tirar as suas conclusões lá dos estudos de Goldschmidt, né, grande processualista alemão, da década de 50. E nós temos que observar o que está acontecendo hoje na Alemanha, principalmente em função da interpretação do parágrafo 3º, que é onde está lá, de forma expressa, de que o juiz não pode surpreender as partes com decisões que possam afetá-las sem o contraditório prévio. Então, esse é o ponto fundamental. Esse foi o ponto de onde o legislador brasileiro foi buscar o artigo 10, que está no nosso CPC atual, que é o que se chama de proibição da surpresa, né? Os alemães chamam de Verbot de Überraschung Entscheidung, um palavrão, né? É a proibição de você surpreender alguém dentro do processo. Mas esse dispositivo, quando ele foi reformado em 2002, ele gerou tanta polêmica na Alemanha e hoje mesmo a aplicação dele é extremamente, vamos dizer, é extremamente condensada. Ela é uma aplicação cheia de ressalvas. Por quê? Porque quando nós observamos que o juiz tem um dever de colaborar no processo, nós temos que observar até que ponto existe o dever de indicar, guiar a parte e não cometer o equívoco de aconselhar, que é uma distinção importantíssima sob pena do juiz perder a sua imparcialidade. Por quê? Porque entre você esclarecer e entre você aconselhar há uma diferença gigante. Então, até as palavras que são utilizadas, o alemão, na verdade, é um idioma interessante por isso, porque ele é preciso naquilo que indica. Então, esclarecer, Aufklärung, né? Aconselhar, Beratung. Né? Então, aconselhar é você já dizer o que a parte tem que fazer. E esse é o grande problema que nós teremos na hora de enfrentar, por exemplo, o artigo 10. Porque na Alemanha, por exemplo, quando se fala que o juiz tem que colaborar e tem que esclarecer, matéria de prescrição, por exemplo. O juiz não pode decidir a prescrição de ofício? Se eu for decidir a matéria de prescrição de ofício, mas se eu não posso surpreender a parte, eu vou anunciar a decisão de prescrição ou não? Falem as partes antecipadamente sobre a possibilidade da prescrição no processo. A parte nem imaginava que teria prescrição. E é uma questão relacionada a um direito patrimonial. E aí, como é que fica? Na verdade, o juiz está esclarecendo ou ele está aconselhando? Então, nós temos algumas situações que são realmente situações limites. Por exemplo, na Alemanha
se entende claramente que a prescrição não pode ser declarada pelo juiz como dever de aconselhamento. Justamente porque ela acaba sendo uma defesa antecipada que você faz em relação a alguma das partes. Então, há uma questão interessante, na verdade, o que é importante aqui é nós estabelecermos assim, as questões que serão polêmicas. Né? Então, estabelecer quais são os limites realmente vai ser alvo da jurisprudência, né? O trabalho dos tribunais, o trabalho do STJ, mas é importante que nós tomemos atenção com relação a esses detalhes, porque muitas vezes, quando se faz essa alusão, né, ao juiz agora tem o dever de participar, e o dever de colaboração é essencial do juiz, que em hipótese nenhuma ele pode dar uma decisão sem que a parte não tenha uma antecipação prévia quanto ao seu juízo valorativo. Então, nós temos que trabalhar esse ponto e sabemos até que região isso realmente será possível. Né? Outro aspecto, o dever de comparticipação, ele não é só do juiz para com as partes. Os advogados, entre os próprios advogados, e os advogados em relação ao juiz, o juiz em relação aos advogados, é uma relação plurilateral. Esse é um ponto fundamental. Porque o que me causa estranheza são os mesmos autores que vão buscar lá no direito alemão e dizem que o juiz tem o dever de participar do que se chama de uma Arbeitsgemeinschaft, né, de uma comunidade de trabalho, mas colocam isso como se fosse uma alusão específica para o juiz. Não. Isso não existe. Ou seja, no próprio direito francês, no direito português, no direito alemão, a relação é plurilateral. Tanto que no artigo 100 da ZPO alemã, nós temos o chamado dever de verdade. Olha só, isso é algo extremamente interessante. Na ZPO alemã, existe o dever da parte ter a verdade no processo, falar a verdade. Ou seja, o que seria essa verdade no processo? Na verdade, a parte não pode ter nenhuma atitude desleal. Então, eu não posso deixar de exibir um documento porque isso simplesmente é uma atitude minha de defesa. Ou seja, se eu posso trazer o documento, e isso é essencial para que o juiz possa proferir uma sentença de mérito, e aqui nós temos um outro ponto que realmente é importantíssimo, que é o artigo 3º do nosso CPC, e 4º, que estabelecem o compromisso do juiz com a decisão cheia, e não com a decisão vazia. A decisão cheia é a decisão de mérito. Mas para que o juiz possa dar uma decisão de mérito e para que ele possa realmente pacificar o conflito, é essencial que ele tenha os instrumentos aptos a poder gerar essa decisão. E isso é interessante porque no próprio direito alemão existem algumas situações que para nós seriam absurdas, né? Como, por exemplo, exame genético para a realização do DNA. Ora, na Alemanha, o próprio código permite, a legislação permite que eu aplique uma medida coercitiva de apreensão da pessoa para que ela seja colocada na cadeira e que se tire o sangue dela. Ou seja, é um dever de verdade com relação à filiação. Agora, isso no Brasil seria praticamente algo impossível, né? Amarrar a pessoa na cadeira e tirar o sangue para saber se realmente o exame de DNA é possível ou não. Lógico, nós temos situações que são também culturais, limites normativos que são estabelecidos por cada texto constitucional, sem dúvida. Nós temos diferenças culturais. Mas vejam que no tratamento de direitos fundamentais, né, há uma tendência de que o procedimento judicial ele tem uma menor importância. Né? Aliás, hoje mesmo na Europa é muito interessante isso, porque as grandes discussões que ocorrem na Europa hoje não são discussões processuais. As grandes discussões hoje na Europa, como eu já havia até colocado num evento no ano passado, em Aquativa, aqui próximo, são as discussões relacionadas aos limites de aplicação dos direitos fundamentais. E o processo, eu sou de formação processualista, mas o processo é um mero instrumento, é um instrumento de realização. É muito interessante isso, porque hoje o juiz, por mais que nós tenhamos toda essa criação, né, de negócios jurídicos processuais, calendário processual e etc., o juiz, no processo, ele vai adaptar isso dentro das circunstâncias fáticas que são necessárias para a realização do direito material. Por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público hoje ele tem uma atuação fantástica, fundamental na realização dos direitos fundamentais e vejam como nós explicaríamos, por exemplo, dentro da teoria geral do processo, a utilização de uma ação civil pública para que um promotor possa ingressar com uma ação e buscar o fornecimento de um remédio. Como é que eu posso utilizar uma ação civil pública, que é para a tutela de interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos, para a tutela de uma única pessoa?
Ou seja, é algo que foge da teoria das condições da ação. Porque, na verdade, eu estou utilizando um instrumento coletivo para a defesa de uma única pessoa. Mas é evidente que, numa situação como essa, pouco importa a forma processual. Porque, na verdade, o que eu quero é a realização do direito fundamental. Então, vejam que, nessas situações, nós observamos que as próprias reformas, lógico, o código ele é importante porque ele disciplina garantias, ele disciplina limites, mas é evidente que a atuação do juiz, na minha perspectiva, ela vai muito além disso. O juiz, com o novo CPC, principalmente, o juiz fará coisas que não estão nem previstas no CPC. E isso vai ser a necessidade de uma adaptação à própria realidade que nós estamos vivendo. É a mesma situação da flexibilização procedimental. Lá no artigo 139, inciso 6º, que o juiz poderá flexibilizar o procedimento. No CPC português foi dada uma amplitude gigante para que o juiz possa adaptar o procedimento à realidade que ele necessita. De tal forma que isso faz com que os procedimentos especiais eles acabem perdendo importância. Porque o juiz acaba adaptando o processo dentro do ritmo que é necessário para a satisfação do direito material. No nosso sistema, isso acabou sendo limitado. Mas eu vejo que, na prática, os juízes já adaptam os procedimentos a essa realidade. Mesma coisa o calendário. Quantas vezes numa audiência o juiz não está, o advogado, excelência, olha, nessa data que o senhor marcou, eu não posso, porque eu já tenho até uma outra audiência, depois a outra parte, olha, a perícia vai demorar um pouco mais, será que nós não podemos marcar essa audiência para daqui a 2, 3 meses? O que é isso? Isso é um calendário processual. E nem precisa estar previsto em lei, porque, na verdade, o juiz já faz isso no caso concreto. Agora, é lógico, estabelecer um calendário de pré-agendamento de modo rígido e que não possa ter flexibilidade, isso eu não vejo condições nenhuma para quem atua hoje, principalmente na vara civil, impossível. Mas são situações interessantes e que demonstram que, na verdade, esse código realmente ele pertence a todos nós. Então, eu vejo que realmente o princípio da colaboração e da cooperação ele precisa ser visto como um princípio de interação entre todos os sujeitos processuais, inclusive em relação aos terceiros. Segundo, o princípio... Só mais um adendo, porque eu sei que o tempo é curto. Com relação ao princípio dispositivo. Aqui nós temos tido também uma interpretação que eu vejo absolutamente equivocada, principalmente por parte de alguns doutrinadores que muitas vezes escrevem artigos. O Conjur, por exemplo, é um local excelente de publicação, mas muitas vezes se jogam ali metáforas sem muita reflexão. Como, por exemplo, se estabelecer que o poder do juiz em realizar a conexão de processos que não tenham elementos agregados pelo objeto ou pela causa de pedir, que é o que se chama de conexão por homogeneidade perante o novo CPC, isso geraria um poder inquisitório do juiz no processo e nós estaríamos voltando à época da caça às bruxas. Pelo amor de Deus, né? A pessoa vem e coloca um artigo como esse, ou seja, o poder inquisitório hoje ele é amplamente previsto para o juiz dentro do campo da produção da prova há mais de 200 anos, pelo amor de Deus. O princípio dispositivo, na verdade, ele foi criado por um alemão chamado Gonner, em 1803. Ele escreveu uma obra em 4 tomos e ele foi o responsável por retirar o princípio inquisitório do processo civil quanto ao início do direito de ação. E aí Gonner faz uma distinção, que depois ela é incorporada por Savigny, depois é incorporada por Chiovenda, de que o princípio dispositivo ele tem que ser diferenciado quanto ao início do processo e quanto à produção de provas, ou melhor, quanto à gestão processual, que hoje é a palavra muito bem utilizada no processo civil português e eu acho que ela pode ser muito bem aplicada também no direito brasileiro. Ou seja, algo é o juiz uma situação é o juiz não poder iniciar o processo. Lógico, isso aí cabe às partes. É o que se chama de dispositions maxime, princípio dispositivo. O juiz não pode iniciar o processo, nem no campo civil, nem no campo penal. Quem inicia são as partes, o Ministério Público, todos aqueles que são interessados em tutelar uma situação jurídica. Agora, quando nós estamos no momento em que o processo já se iniciou, quando nós estamos no campo em que existe a necessidade de você trazer elementos para que a decisão possa ser proferida, daí nós já estamos num outro segmento, que é o que se chama de Verhandlungsmaxime, que é o processo já na fase de instrução. E hoje, o grande benefício que nós tivemos foi um reposicionamento deste artigo perante o novo CPC, que traz esse artigo para o artigo 370, que estabelece lá a possibilidade do juiz produzir provas de ofício, se isso for necessário.
Agora, é óbvio, a atuação do juiz, na minha perspectiva, é uma atuação sempre secundária, suplementar. Porque é evidente que o juiz não vai iniciar petição inicial, contestação, e já vai começar a produzir prova. Olha, vou me adiantar todos vocês e já vou mandar produzir tudo aquilo que tem que produzir. É evidente que não. Mas a atividade probatória do juiz no processo civil ela é fundamental, porque nós temos inúmeras questões de ordem pública que precisam de esclarecimento e o juiz tem um papel extremamente ativo nesse aspecto. É o papel de direção material do processo, que é algo muito firme no direito alemão, no direito francês. O Código francês, agora reformado de 2008, artigo 7º, também estabelece o poder inquisitório do juiz, Código de Processo Civil português. Então, nós temos uma nova diretriz, que é uma participação ativa do juiz na condução da relação processual. E é por isso que não há, na minha opinião, na minha humilde opinião, nenhuma caça às bruxas, né? Na verdade, o que existe é essa necessidade de que no processo civil o juiz tenha essa participação cada vez maior. E, logicamente, atrelado a essa visão de que o processo tem como função a realização de direitos materiais. E é por isso que os instrumentos criados, né, eu até comparava semana passada dizendo o código, o novo CPC, para mim, é lógico, é como se fosse uma BMW 2015. E nós tínhamos uma BMW 2012. Ou seja, é um carro tão bom quanto uma 2015, o nosso código anterior. Mas o código novo traz realmente melhorias, né? E nós temos que trabalhar com esse texto que já está pronto e dado. No campo da intervenção de terceiros. Vamos passar para a intervenção. No campo da intervenção, nós não tivemos modificações radicais. E a matéria, até pela própria sedimentação, ela não permitiria mudanças tão grandes. Mas eu considero que uma das modificações mais importantes que nós tivemos, nem coloco a desconsideração da personalidade jurídica, nem o amicus curiae, porque já eram figuras previstas, mas sobre o ponto de vista prático mesmo, de quem trabalha no dia a dia, a reconfiguração da nomeação à autoria, eu acho que foi uma das mais interessantes. Porque realmente, a princípio, a nomeação ela acabou sendo extinta, justamente porque era um instituto anacrônico, exigia a dupla aceitação do autor e do réu para que a teoria da aparência pudesse ser aplicada dentro do processo civil. Na verdade, a nomeação à autoria ela se justifica justamente nesse ponto, na valorização da aparência jurídica, que hoje é um dos institutos mais importantes que nós temos no sistema como um todo, porque ele está atrelado à figura do terceiro de boa-fé. E a figura do terceiro de boa-fé no campo do processo civil e no campo do direito material, hoje tem uma aplicação gigantesca, né? Porque hoje o terceiro de boa-fé, a necessidade de você proteger o tráfico negocial, ele faz com que o processo civil e o próprio direito material, eles sedimentem em algumas situações pontuais a posição do terceiro de boa-fé, mesmo em relação ao proprietário, mesmo em relação ao detentor da propriedade imóvel. Na propriedade imóvel, então, isso tem uma aplicação gigantesca, né? Até pela súmula 92 do STJ, que hoje já configura essa nova visão que nós temos no sistema, a súmula 309 também do STJ, né? Que torna a posse mais forte que o próprio direito de propriedade na incorporação imobiliária. Então, nós temos essa visualização da aparência como algo realmente relevante no sistema jurídico. E a nomeação, a autoria, ela trabalha com a aparência. Só que na forma como ela estava, ela era inaplicável. Eu, como juiz, sinceramente, só tive um caso, se não me engano, quando eu era juiz substituto em Guaratuba, ainda quando Guaratuba congregava congregava Matinhos, né, e Caiobá, e era uma comarca só aquilo. E lá eu tive um caso de nomeação à autoria, mas fora isso, nunca mais tive contato. Mas o novo CPC estabelece, lá no artigo 338 e 339, a possibilidade de que ocorra uma correção do polo passivo no momento em que o réu oferece a sua contestação. Eu acho que essa foi uma das inovações mais inteligentes que nós tivemos no CPC, que ela tem um cunho prático excepcional. Porque muitas vezes o juiz, quando estava trabalhando com uma ação de indenização, ele chegava no procedimento sumário, lá na fase da conciliação inicial, né, quando o réu apresenta a contestação, aí o réu apresenta a contestação e fala, olha, o veículo estava no meu nome, mas não fui eu que provoquei o acidente. Na verdade, o veículo já estava transferido para outra pessoa. E daí o juiz ficava pensando, puxa, mas agora eu vou extinguir o processo por ilegitimidade?
O que eu vou fazer com esse processo? Alguns admitiam uma emenda, outros admitiam uma denunciação da lide esdrúxula, e todos tentavam uma forma de tentar salvar essa relação processual. E agora está aqui. No momento em que ocorrer uma ilegitimidade, em que você possa admiti-la como uma escusa legítima, porque a pessoa não teria condições de saber realmente quem está como legítimo réu no polo passivo, então existe a possibilidade de você realizar essa emenda, desde que seja suscitado pelo réu no prazo da contestação. Então vejam que é uma solução inteligente, e quando nós observamos o 337 e o 338, o 338 e o 339, ali existe inclusive a responsabilidade por perdas e danos do réu que não faz a indicação sabendo quem é a parte legítima para estar no polo passivo. A parte poderá não ter conhecimento, mas tendo conhecimento ela tem a obrigatoriedade de indicar. Então isso vem mais uma vez aqui o dever de lealdade, o dever de boa-fé, o dever de colaboração. E isso está implícito junto ao artigo 339. Então, dentro da minha ótica, lógico que nós temos uma alteração quanto ao Instituto em parte da sua formulação original, mas eu vejo que esse reaproveitamento da nomeação autoria pelo 338 e 339 é algo realmente salutar. Na assistência, no campo da assistência, que está lá no artigo 119 até o 124, nós não temos alterações significativas, apenas temos um reordenamento nos artigos, temos a criação de uma parte geral para a admissão tanto do assistente simples quanto do assistente litisconsorcial, que submetem a um prazo de impugnação prévio de 15 dias. E existe a eliminação da palavra gestão, né? Ou, na verdade, o assistente não é mais gestor, embora isso eu não vejo como uma alteração significativa, né? Porque se o assistido ele for revel ou citado não comparecer, existe um período inicial aí entre a distribuição da petição inicial, onde já há uma pendência, até o momento em que ocorre realmente a citação, há um vácuo em que a atividade do assistente é possível. E essa atividade, a meu ver, é uma atividade de gestão, é uma autêntica gestão de negócios que se faz. Depois, quando não se consegue completar realmente a localização do assistido, aí aplica-se então o dispositivo do CPC que estabelece que o assistente ficará como legítimo substituto processual. Mas, na verdade, nós não temos alteração nenhuma. A assistência, ela talvez tenha hoje uma aplicação até maior sobre o campo de vista prático dentro da modalidade de assistência simples, né? A assistência litisconsorcial ela é muito complicada, porque ela traz um efeito funesto para aquele que atua como assistente, porque, além de ficar sujeito à coisa julgada, ao dispositivo, ele também fica preso à fundamentação, né? É aquilo que os alemães chamam de Interventionsgrund, né? Você fica preso de uma forma total ao processo. Então, o assistente litisconsorcial ele fica numa situação que é única, porque enquanto eu participo de um processo como assistente litisconsorcial, um condômino, por exemplo, propriedade horizontal ou vertical, o Código Civil estabelece, com uma exceção única, que o condômino pode, como síndico, por exemplo, ele pode ingressar com uma ação em litisconsórcio facultativo, mas sempre a decisão tem caráter unitário, né? Então, a decisão atinge a todos. Ora, essa decisão ela vai me atingir eu participando ou não do processo. Agora, eu ainda participando, eu fico preso na coisa julgada e fico preso na fundamentação. Eu me recordo até hoje que uma certa vez na minha vida eu tive uma loucura de querer ter um imóvel na praia. E loucura por quê? Eu sei que muitos têm, né? Hoje eu procuro um amigo que tem um imóvel na praia, né? Mas eu, de certa forma, procuro não ter um imóvel na praia. Por quê? Porque eu não consigo cuidar. O imóvel da praia é aquele imóvel que a gente vai uma vez no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre. E eu me lembro até hoje que eu recebi uma cartinha para participar de uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária do condomínio. Eu peguei aquela AGE, fiz assim e joguei. Quando eu fui ver,
No ano seguinte, eu estava recebendo uma comunicação de um processo do qual eu estava participando. E nem sabia que processo era esse. Quando eu fui ver, o síndico havia entrado com uma ação de enunciação de obra nova contra uma construção lateral, alegando invasão, e quando fomos observar, era o nosso prédio que tinha invadido, na verdade. E não tinha prazo de uso capião. No final das contas, cada condômino arcou com 20, 25 mil reais para poder pagar a indenização do prédio vizinho. Naquele momento, eu decidi que não era muito hábil ter um imóvel que a gente não pode estar atuando, né, com aquela diligência que se exige. Mas é um caso clássico de litisconsórcio facultativo unitário, em que atuamos aí como assistente litisconsorcial, mas não adianta, né? Ou seja, o imóvel, a perícia foi feita e realmente o problema existia. Mas, no campo da assistência, nós também não temos essas modificações que são gritantes. No campo da denunciação da lide, quando já partimos lá para o artigo 125, aqui nós temos algumas alterações. Inclusive, pela própria revogação do artigo 456 do Código Civil. O Código Civil, no artigo 456, ele estabelecia a obrigatoriedade da denunciação da lide para o alienante como condição de exercício do direito de regresso. E essa era uma discussão intensa que existia na doutrina e na jurisprudência. Se a parte não realizasse a denunciação da lide, no caso do artigo 70, inciso 1º, se ele perderia ou não o regresso em ação futura. O STJ foi trabalhando o dispositivo e a jurisprudência ela acabou se consolidando no sentido de que não há perda do direito de regresso. É possível até que algumas situações, como eventuais perdas e danos, possam ter uma diferenciação na sua composição, dependendo se você realizar a denunciação no momento adequado ou não. Por quê? Porque quando você realiza a denunciação imediata do alienante, ele tem condições de realizar uma defesa efetiva, inclusive mostrando, naquele momento, eventuais argumentos que poderiam barrar a própria pretensão daquele que procura, por exemplo, comprovar uma eventual aquisição a non domino. Agora, é evidente que isso não permite, por exemplo, que mesmo o terceiro reivindicando um bem que foi repassado de maneira indevida, ele possa depois, esse que foi afetado pela decisão, não ter direito depois de buscar uma indenização em relação àquele que lhe fez a venda falsa. Isso seria, na verdade, gerar um enriquecimento ilícito e sem causa por parte daquele que alienou o bem sem a existência da propriedade. Então é por isso que o novo CPC ele ajusta o artigo 125, inciso 1º, estabelecendo a possibilidade da denunciação da lide nos casos de alienação de bens imóveis, e, na verdade, isso não está relacionado, né, ao bem imóvel como específico no inciso, mas ele se prende de forma básica ao bem imóvel, né, porque o bem imóvel ele está preso a uma outra disciplina dentro do Código Civil, que vem lá do Código Civil francês, né, da aplicação da regra de que a posse vale título. Então, aí muitas vezes você não tem a possibilidade sequer de realmente fazer a denunciação da lide, porque a transmissão da posse equivale à propriedade, né, para fins de bens móveis, lá no artigo 1268 do Código Civil. Então, o artigo 125, inciso 1º, com a revogação do artigo 456 do Código Civil, essa revogação, eu não me recordo agora, mas eu creio que ela está lá no artigo 1072 ou 1073 do novo CPC, acho que 1072, né, salvo engano, num dos incisos. E estabelece que, com isso, não há mais a perda do direito de regresso. No inciso seguinte, nós já temos a possibilidade de denunciação em virtude de lei ou por vontade das partes, pela formulação contratual, o que equivale ao artigo 70, inciso 3º do CPC atual. Nós tivemos, na verdade, uma eliminação do que estaria previsto hoje pelo CPC de 73 do inciso 2º, do 70, inciso 2º, que é absorvido, na verdade, pela última figura. Então, não vejo aí nenhuma alteração também brusca quanto a isso, porque naquelas relações em que há dissociação de posse direta, posse indireta, na verdade, existe uma obrigação legal entre as partes, ou uma obrigação contratual. Se a União Federal estabelece uma concessão de um imóvel, há uma obrigação legal. Se há um contrato de locação entre as partes, há um dispositivo meramente contratual. Então, isso permite que
o possuidor indireto, possa ser chamado ao processo, sem problema nenhum, pelo 125, inciso 2º, que equivaleria também ao 70, inciso 2º ou 3º do nosso CPC atual. A denunciação em si não traz também uma alteração brusca em relação ao novo regime do CPC, mas ela ganha, digamos assim, esse enxugamento, ganha maior dinamicidade em relação ao procedimento que é estabelecido. E nós temos uma outra alteração que é uma alteração interessante, que agora não é nem no campo da denunciação, que é o reposicionamento da oposição. Então, a oposição ela sai lá do artigo 52 do nosso CPC atual e vai lá para o 682, salvo engano. 682. Eu fiz uma colinha aqui, ó. Então, ainda não consegui decorar ainda todos os artigos, né? Mas o 682. Então, o 682 ele estabelece para a oposição um reposicionamento ao lado dos embargos de terceiro. E os embargos de terceiro, apesar de ser caracterizados sempre como uma ação de cognição incidental, mas nos embargos também nós temos uma alteração interessante. Eu até vou comentar isso para não perder o fio, que é interessante. Os embargos sempre foram classificados como uma ação de possuidor ou de possuidor e proprietário. Então eu posso ser possuidor, sem ter título nenhum, ou posso ser possuidor e também ser o detentor do título, ou seja, ter a propriedade. A propriedade para embargo de terceiro, ela nunca foi um elemento fundamental da causa de pedir. Os italianos chamam de título a decolorandum possessionis, né? É o título que só serve para colorir o direito possessório, mas ele não representa a substância que dá direito de você ingressar com a ação de embargo de terceiro, porque não é uma ação petitória, é uma ação de natureza eminentemente possessória. Mas o novo CPC muda isso. Interessante. Eu, fazendo uma pesquisa até em relação a esse trabalho que vai ser publicado, eu fui observar depois que, na verdade, nas ordenações filipinas e no Código de 39 e na Consolidação Ribas, né, que teve vigência no período imperial, os embargos de terceiros sempre foram utilizados também pelo proprietário, ou seja, por aquele que tem só o título. E agora, pelo novo CPC, isso está expresso. Os embargos de terceiro poderão ser manejados não só pelo possuidor, como pelo proprietário, inclusive o proprietário fiduciário. Então, aqui nós temos uma evolução quanto à utilização dos embargos de terceiro. Há uma perda do caráter eminentemente possessório dos embargos. E agora nós temos a possibilidade de manejá-lo tanto sendo possuidor, como proprietário ou como proprietário e possuidor, como está na nova disciplina da lei. E há um aspecto interessante também, temos que observar como isso irá se comportar. Até que ponto os embargos realmente permanecem como uma ação de procedimento especial apenas pela especialidade da causa de pedir. Por quê? Porque lá no artigo 679 se estabelece agora, nos embargos de terceiro, que após o oferecimento da petição inicial e da decisão liminar, o procedimento se transforma em comum. Portanto, será o procedimento ordinário. Se temos o procedimento ordinário daqui para frente, ou seja, depois da decisão sobre a liminar, da mesma forma que uma ação possessória tradicional, eu pergunto que eu faço aos senhores, poderemos então agora conhecer de eventual fraude contra credores nos embargos de terceiro? Porque a súmula 195 do STJ é clara, não cabe a alegação de fraude contra credores nos embargos, porque os embargos são uma ação de cognição limitada, em que eu não posso estabelecer a formação de um litisconsórcio passivo de forma inversa nela. Mas agora, com o surgimento, ou seja, com a transformação do procedimento em comum, depois que ocorre a decisão da fase prévia, será que isso ainda permanece ou não? Passaremos por uma revisão quanto a isso? Me parece que isso gera um melhor aproveitamento da ação, embora isso também gere uma maior instrução do processo. Mas, se isso ocorre depois da fase liminar, em que já ocorreu o exame da tutela de urgência, será que realmente representa um prejuízo para o procedimento? Me parece que não. E ao lado dos embargos de terceiro, nós temos a oposição.
Então, a oposição ela não desaparece, mas ela nasce repaginada. Ela vai para os procedimentos especiais, então lá no artigo 682, e a oposição com uma diferença clara em relação aos embargos. Ela também é uma ação de caráter dúplice. Dúplice não, ela não é dúplice quanto à possibilidade de pedido contraposto. Eu faço o direcionamento da petição inicial em caráter dúplice, porque eu acabo formando um litisconsórcio passivo. Porque eu, como opoente, eu busco a pretensão que está sendo exigida pelo autor e quero o mesmo bem jurídico que está, em tese, na posse do réu. Então, geralmente, eu tenho uma demanda dupla, no sentido de que eu entro com uma ação condenatória ou executiva lato sensu em relação ao autor e busco uma pretensão declaratória negativa em relação ao réu, porque eu quero, ao contrário, busco uma declaração negativa em relação ao autor para dizer que o direito não é dele, mas é meu, e entro com uma pretensão condenatória contra o réu da ação originária, ou executiva lato sensu, para dizer que o bem jurídico que está com ele, na verdade, deve vir para mim, e não para o autor da ação principal. Então, isso faz com que nós tenhamos um aproveitamento melhor do procedimento no campo dos procedimentos especiais. Por quê? Porque isso faz com que o procedimento de convivência da oposição não seja o ideal para o procedimento ordinário, e nem como uma forma de intervenção de terceiros. Porque esse opoente, na verdade, ele faz a propositura de uma ação. Ele, na verdade, não entra como um terceiro que vai aderir a um dos polos da relação processual. Sob o ponto de vista jurídico, a intervenção de terceiros só poderia ser aplicada de forma fidedigna mesmo para o assistente simples, que é o único que ingressa na relação processual e fica como um terceiro até o final do processo, inclusive quando ele vai, eventualmente, interpor um recurso processual. Agora, as demais figuras não, elas geralmente geram uma aderência, Aquele que ingressa na relação processual acaba se tornando um litisconsorte da parte autora ou da parte ré. No chamamento ao processo, nós também não temos nenhuma alteração brusca em relação ao procedimento, apenas uma nomenclatura. E em função aqui do nosso tempo, temos mais alguns minutos, eu passo direto já então para a desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um dos temas mais interessantes também dentro do campo da intervenção de terceiros. Na verdade, não é propriamente uma figura de intervenção de terceiros, mas a desconsideração ela vem num momento excelente, no momento em que nós estamos privilegiando o contraditório amplo, a participação do terceiro no processo e a possibilidade de que ele venha a se manifestar para que os seus bens eventualmente não sejam atingidos sem um prévio contraditório. O STJ, nos seus posicionamentos até então vigentes, ele permite, com a aplicação da teoria objetiva da desconsideração, que, em algumas situações, o próprio sócio ele possa ter os seus bens atingidos apenas por comportamentos que sejam evidenciados na relação contratual ou na relação processual, sem ingressar dentro do campo subjetivo da análise, por exemplo, de boa-fé ou de má-fé em relação aos atos negociais societários que são praticados ou que eventualmente venham a trazer o desvio do patrimônio da empresa. Então, isso faz com que o STJ até então, até por uma questão de celeridade, ele tenha permitido que, primeiro se faça o atingimento dos bens, para que depois venha se discutir realmente se essa situação é correta ou não. A situação que nós temos perante um novo CPC ela é bem diferente. O artigo 133 estabelece de forma clara que o procedimento incidental ou autônomo da desconsideração ela tem como fim trazer um processo incidental e não um mero incidente, na verdade. Eu tenho um processo incidental, porque eu formo contraditório lateral para que eu possa averiguar se alguma daquelas condutas previstas pelo artigo 50 do Código Civil, do artigo 28 do CDC, do artigo 18 da Lei de Concorrência, se tem aplicação ou não. E mesmo quando eu estou no campo da execução, o artigo 789, inciso 7º, o artigo 795, estabelecem como questão
prejudicial para que eu possa atingir os bens do sócio ou da sociedade, dependendo se a desconsideração ela é normal ou inversa, né, eu tenho que abrir a possibilidade de contraditório, com a suspensão prévia do processo principal, isso se for incidental. Então, eu acho que é algo realmente fantástico que foi feito pelo novo CPC. Nós temos ainda hoje questões que não são bem debatidas em relação à desconsideração, mas que são questões relativas ao direito material e não ao direito processual. Saber, por exemplo, quais hipóteses é possível aplicar à desconsideração. A desconsideração ela é basicamente aplicada no regime das sociedades empresárias de responsabilidade limitada. Porque nas demais sociedades, isso em si não é necessário, na maioria das vezes. Por quê? Porque já existe a responsabilidade ilimitada do sócio em relação ao objeto social. Então, uma sociedade em conta de participação, uma sociedade em comandita simples. Essas sociedades já trazem a responsabilidade do sócio ilimitada. Então, eu não preciso ter incidente. Quando eu promovo a execução, está lá no 789, inciso 3º. A execução poderá recair sobre o sócio. Em quais hipóteses? Naquelas em que eu não precise da desconsideração da personalidade jurídica. É um assunto bem interessante. Então, mais um minutinho só, desembargadora. Só para o amicus curiae, então. No amicus curiae, que aqui tinha 5, já deve ter passado uns 10. No amicus curiae, o artigo 138, nós também temos agora uma nova modulação pelo CPC. Porque a figura tradicional do amicus curiae é sempre a de participação de um terceiro dentro de processo objetivo. Né? O artigo 7º, parágrafo 2º, lá da lei que regula o processo objetivo constitucional, a ADI, a ADC, a DPF, né? A lei 9868, que estabelece a participação do amicus curiae no processo civil, onde ele realmente vem como um amigo, no sentido de que ele não tem faculdades processuais, de acordo com o posicionamento claro do Supremo, mas ele colabora. E essa colaboração não lhe dá o direito do exercício de faculdades que são próprias de um assistente. Isso é um posicionamento supremo. Mas esse posicionamento agora, ele, na verdade, sofre uma inflexão, uma modificação, porque o novo CPC, na forma como regula o artigo 138, ele traz a possibilidade de que o amicus curiae também participe de processos subjetivos e não só de processos objetivos. Inclusive, poderá recorrer nos incidentes relacionados a demandas repetitivas, em função do sistema de pinçamento que é utilizado pelo direito brasileiro, na solução dessas demandas que têm caráter massivo. Né? Então, nós temos que observar até que ponto realmente a atividade do amicus curiae ela vai se desenvolver no campo do processo civil e até que ponto essa atividade realmente ela é salutar ou ela traz uma maior morosidade no andamento do processo. Principalmente por um número de manifestações que possam exigir sempre um esclarecimento judicial sobre pontos que venham a ser colocados. Até que ponto isso contribui? Até que ponto isso traz um descumprimento ao princípio da celeridade e da duração razoável do processo? Eu creio que isso vai ter que ser avaliado caso a caso, né? E todos os que exercem o labor da magistratura terão que se debruçar sobre essa questão, né, que será analisada no caso concreto. Bem, eu peço desculpas pelo ultrapassar o período, me coloco à disposição para que possamos debater naquilo que me for possível e agradeço mais uma vez a participação aqui junto ao evento. Meu muito obrigado. Bem, muito obrigado, doutor Fábio. Agora, eu passarei para as duas debatedoras, a debatedora número 1, a doutora Isabelle Ferreira Noronha, a qual é juíza de direito substituto das varas de infância de Londrina. Não tenho a coragem de mencionar o nome grego dela. E também está participando a debatedora 2, que é a Rosângela Faoro, juíza de direito supervisora do 3º Juizado de Especiais de Londrina. Esses parâmetros do doutor Fábio, como ressalvo, as perguntas não são só para o doutor Fábio, mas também para o grupo que estamos debatendo e estamos um pouco preocupados com toda essa situação. Passo a palavra para a doutora Isabelle.
E estudando o tema intervenção de terceiros, sob a nova ótica, né, o nosso novo Código de Processo Civil, o assunto que me veio à mente, e o assunto que eu acho muito relevante, é sobre a inserção da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica dentro da intervenção de terceiros. A princípio, numa primeira olhada, o artigo 133 do Código de Processo Civil, eu falei e pensei, o legislador está querendo fomentar a intervenção, está querendo fomentar a desconsideração. Isso é uma leitura passada aos olhos, né? E estudando o tema, eu verifiquei que, a princípio, posteriormente, é exatamente o contrário. Porque, a partir do momento em que o legislador admite que você vai dar oportunidade de formação de um processo incidental, em que há a citação do réu, do sócio ou sociedade, a possibilidade de contraditório, ampla defesa, produção de prova, eu estou dando mais garantias a esse sócio que possivelmente poderá ter o seu patrimônio atingido por uma decisão judicial. E isso era exatamente o contrário do que pelo menos eu, como juíza, faz um pouco de tempo que eu não atuo no cível, mas havia a alegação de desconsideração. No máximo, a gente ouvia a parte contrária e aí decidia, desconsiderava ou não. E aí a minha pergunta, primeiro ao debatedor, se é isso mesmo, ao nosso palestrante, se é isso mesmo, eu acho que houve uma evolução nossa no sentido de garantia, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, para chegar nesse patrimônio. Então, acredito que há uma evolução, eu gostaria de saber se é isso mesmo, se é por esse lado que nós temos que ir. E, no segundo momento, passando para a plateia, que essa é a dinâmica agora do nosso curso, verificar qual é a situação jurídica desse sócio ou essa sociedade que nós vamos colocar no processo. Se, apesar da nomenclatura intervenção de terceiro, ele é um terceiro mesmo, ou ele seria uma parte no processo, talvez um litisconsórcio passivo, facultativo. A primeira manifestação com relação esses parâmetros da doutora Isabelle? Eu só gostaria de acrescentar a pergunta da doutora. Numa execução, né, é comum hoje que, desconsiderada a personalidade jurídica, venha apresentar, então, embargos à execução para tentar rediscutir a matéria. Né? Com essa possibilidade do contraditório, da citação, isso ainda seria possível? Bom dia. Eu queria também parabenizar o Dr. Fábio pela explanação e dizer que a minha preocupação também é em sede de juizado especial, que é a minha área. E a desconsideração da personalidade jurídica é muito mais simples no juizado especial. A intervenção de terceiros no juizado especial é feita no processo, né? É limitada e no processo. A gente não tem, não forma auto em separado, ou a gente não tem esse contraditório todo. E o quanto isso vai complicar você atingir o patrimônio, você satisfazer o crédito no juizado especial. Porque se isso já vai dificultar no cível, no juizado especial, isso praticamente... E a gente trabalha constantemente com direito do consumidor, então, com muita empresa, isso aí realmente vai ser muito complicado. Como é que ficaria isso? Em relação à pergunta lançada pela doutora Isabelle, eu entendo que aqui, apesar de estar constando como intervenção de terceiros, passa a fazer parte do polo passivo e, efetivamente, como requerido executado, apesar da terminologia intervenção de terceiros, né? Porque ele vai sofrer diretamente os atos constritivos da execução. Então, eu entendo que ele pode, eventualmente, entrar com embargo terceiros, como embargos contra a execução, né? Não como embargo terceiro, mas embargo à execução. Então, eu entendo que seria o caso de ele ser efetivamente o requerido executado e não um terceiro, porque, no caso, ele poderia pôr embargos à execução, porque é diretamente o patrimônio dele que vai ser atingido. Em relação ao tema em debate, eu gostaria de apresentar um problema ou, enfim, um caminho de aplicabilidade do novo CPC. O artigo 338, quando trouxe
que agora não é mais nomeação-autoria, mas trouxe a possibilidade de nós indicarmos quem seria o efetivo réu daquela demanda, menciona que isso é feito em contestação. Agora, vamos imaginar a hipótese de uma revelia, e que seja também o caso de não julgamento antecipado, porque, inclusive, agora há uma previsão de que, se a parte alega fatos inverossímeis, você pode não julgar antecipadamente e fazer a produção de prova. Vamos imaginar que seja essa a hipótese. São alegados fatos inverossímeis num acidente de veículo, você tem sérias dúvidas, a revelia, e, ao final, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, comparece aquele réu e fala: olha, não sou réu. E aí? Já me adiantando, eu imagino que seja o caso de aplicação analógica desse artigo. Vamos aproveitar atos processuais, vamos aproveitar o princípio da não surpresa, porque, eventualmente, eu poderia julgar aquela, por ilegitimidade, reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam daquele réu, e nós teríamos que recomeçar o processo. Então, ainda que o legislador tenha limitado a alegação desta, agora que não é mais chamada de nomeação-autoria, mas dessa nomeação-autoria à contestação, eu fico imaginando sobre a possibilidade de nós estendermos isso ao curso do processo. Levarmos mais adiante exatamente por conta dos outros princípios que hoje e que nós estamos tentando incorporar ao nosso processo civil. Porque eu estava brincando com o Bruno que ele parece que tem 150 anos, porque ele não quer reconhecer que nós temos medidas e nós temos uma oportunidade de mudarmos a mentalidade, que é isso que o nosso novo CPC está nos exigindo. Mudança de mentalidade. Até hoje, preposto não veio com proposta de acordo, até hoje. É verdade, eu estou em juizado e nós temos, infelizmente, em torno de 20% de acordos. Isso é inimaginável num juizado. Por quê? Porque vão pessoas lá que são contratadas por cinquentão. Agora, nós vamos manter esse estado de coisas? Nós não aguentamos mais. Nós temos que ter um sistema em que a composição seja um momento sério, seja para compor. Aí nós temos que ter a boa vontade. Até hoje foi assim. Quem sabe daqui a 3, 4, 10 anos nós estejamos aqui, nós tenhamos índices e percentuais bacanas de acordo, né? Eu sou uma juíza de acordo. Quem me conhece sabe que eu sou a defensora número 1 da conciliação. Então, acho que é uma grande oportunidade de nós realmente fazermos com que o nosso processo realmente se torne efetivo, porque nas varas cíveis, muitas vezes, nós fazemos de conta que resolvemos. Essa é a grande realidade. Nós entregamos para a parte um documento. Olha, você tem direito. Daí a chegar ao direito propriamente dito, é um longo caminho. Então, voltando à questão da nomeação-autoria, que já desapareceu, mas que me parece realmente que foi bem interessante essa solução que o legislador deu, sobre essa questão de irmos mais além do que a própria contestação. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma consideração a respeito da colocação da Rosângela. Eu concordo com você, Rosângela. Eu acho que nós devemos ampliar esse instituto. Inclusive, a professora Tereza, ontem, ao nos falar sobre as nulidades, colocou o ponto de vista que norteou o legislador do novo Código de Processo Civil, que seria, efetivamente, o maior aproveitamento do processo, com a finalidade de resolver o problema das partes. E eu penso que não aceitar essa sua ideia de possibilidade de uma emenda tardia seria um retrocesso, porque já na vigência do atual Código, a jurisprudência tem se colocado dessa maneira.
Eu tive a felicidade de já ter oportunidade de aplicar isso em casos concretos, e inclusive em sede de reconvenção, com ampliação subjetiva, e o Tribunal do Paraná tem adotado esse posicionamento, mantendo as decisões, o STJ tem precedentes nesse sentido. Então, eu vejo que, com o fortalecimento dessa ideia pelo novo Código, nós devamos colaborar com a finalidade do legislador e implementar isso, inclusive nesses casos em que você mencionou. Não, é o seguinte, me parece que a resposta está no 322. A parte recebe o processo, o revel recebe o processo na fase em que se encontra. Se ele chegar na audiência de instrução de julgamento e alegar ilegitimidade de parte, o juiz vai ter que analisar, certo? E, efetivamente, vai dar a palavra para o requerente lá se manifestar e terá que analisar essa questão. Se é uma questão que ele pode analisar de ofício, não vejo problema algum nessa ampliação aí. É isso só. Rápido, hein? Com relação, até respondendo, tentando responder, ou tentando fazer um comentário com relação à questão dos embargos, a questão do procedimento do juizado especial, né? A questão muito bem colocada pelo doutor Maranhão, com relação à questão da aplicação do CDC, isso me traz algo que eu havia pensado há um tempo atrás, que é com relação a até que ponto nós temos hoje, né? Porque isso é um fenômeno que passa não só pelo direito processual, mas pelo direito material também, que é a falência, né? E lógico, parece que eu estou contra a parte geral do novo CPC, não é bem isso, mas é uma ponderação em relação a esse ponto, eu acho que é essencial. Nós estamos num período em que as teorias gerais elas se tornam cada vez mais difíceis no nosso sistema atual. Então, o professor Menezes Cordeiro, né, que eu estou agora trabalhando com ele num tema de pós-doutorado, que é com relação ao terceiro de boa-fé nas relações jurídico-reais. Mas ele havia comentado esse ponto em específico, que a maior crise que hoje passa o Código Civil alemão, principalmente, é o fato de ele ter uma teoria geral, de ter a parte geral. Porque a parte geral foi uma criação de Savigny, no século XIX. Uma tentativa de você pegar um conceito só, por exemplo, ato jurídico, e vou aplicar esse conceito em todos os ramos do direito. Então, quando eu pego, por exemplo, o Instituto da Desconsideração da Personalidade, o contraditório, eu creio que é algo que não pode ser eliminado. Mas agora, até que ponto eu posso ter um contraditório mitigado? Porque no processo de execução, isso é clássico. O professor Giuseppe Tarsia tem um artigo excelente sobre o processo de execução, onde ele coloca... Existe contraditório na execução? Existe, mas é um contraditório mitigado. Por quê? Porque eu já tenho um título executivo que me traz uma obrigação que tem presunção de certeza, exigência e exigibilidade. Ou, muitas vezes, algo ainda mais forte, uma sentença. Então, eu tenho contraditório? Tenho possibilidade de defesa. Mas essa defesa ela não deve ser do mesmo grau que se exerce no processo de conhecimento. Então, se eu posso ter modulações dentro do princípio do contraditório e da forma como ele se comporta na relação processual, no juizado especial, por exemplo, né, no campo de aplicação das lides consumeristas, né, então eu tenho que trazer aqui até um outro dado que é interessante, que é o diálogo das fontes, que é uma nova forma de interpretação no sistema jurídico, onde eu vou buscar elementos que estão em diplomas especiais, que me trazem uma visão específica para a aplicação daquele instituto que está dentro do campo da teoria geral. Então, o diálogo das fontes, hoje, que a professora Cláudia Lima Marques, ela desenvolveu isso muito forte no direito do consumidor. Mas o professor Eric Jaime, que é o orientador dela, que foi o orientador dela, criou esse princípio na aplicação do direito internacional. E ele estabelece que, na verdade, o diálogo das fontes ele tem aplicação intersistêmica. Então, não é a falência da teoria geral, mas a dificuldade de você estabelecer, por exemplo, a desconsideração dentro da teoria geral e dizer que ela vai ter uma aplicação uníssona em relação a todos os procedimentos e em relação a todas as possibilidades que o direito material tem de se manifestar em juízo, isso realmente é complicado. E eu vejo realmente a teoria menor, né? Ou seja, a empresa cria uma dificuldade de acesso à indenização. Então, por que eu não posso, né, em relação a um hipossuficiente, estabelecer uma penetração da pessoa jurídica justamente para buscar uma indenização em relação àquele que é mais fraco? Então, realmente, são situações, e aí que está um outro ponto também que é importante,
que foi até objeto de consideração por parte de um jurista muito conhecido semana passada, do Conjur também, que ele diz: o que fazer quando o juiz não quer aplicar o CPC? Não é que o juiz não queira aplicar o CPC. O juiz vai aplicar o CPC, mas o juiz não pode aplicar o CPC na sua literalidade. Nós temos que visualizar que situações dependem muitas vezes de uma modulação, que pode exigir justamente isso aqui. Eu vou aplicar com o diálogo das fontes. Então, eu vou buscar uma fonte que está lá no CDC para modular, estabelecer um contraditório menor ou com menor intensidade junto ao juizado especial. Especialmente ainda se no juizado especial eu estiver perante uma lide consumerista. Ou, do contrário, eu simplesmente elimino a aplicação desse instituto dentro do juizado, né? É algo realmente complicado. E daí como é que fica a pessoa que não tem condições de litigar no juízo comum? Então, isso realmente é aí que está a magnitude do trabalho do juiz, né? E é por isso que o juiz não pode ser substituído por um computador. Porque é justamente nesse momento que se faz a diferença do bom senso, principalmente, na hora de você modular e aplicar um instituto jurídico, né? E nesse caso eu creio que realmente é fundamental. E nos institutos que estão previstos na parte geral do CPC, isso é algo interessante, porque grande parte deles, nós temos que trazer um influxo realmente das diferenças do direito material na sua conformação. Isso faz com que a teoria geral, a parte geral, não seja tão geral assim. E que realmente ela traga uma insuficiência na sua sedimentação em relação a todos os demais ramos de sua aplicação. A questão da mutação, a questão da possibilidade de aplicação da nomeação à autoria, né, em relação às demais fases do processo, ainda que estejamos numa fase adiantada. Eu realmente não vejo essa impossibilidade. Eu acho que é algo bem interessante mesmo, essa possibilidade de aplicação, embora o nosso CPC não tenha seguido o modelo do português, né, em que a gente poderia mudar a causa de pedir, né, e o pedido até a fase final do processo, que seria essa possibilidade de uma autêntica eliminação do princípio da substanciação no processo civil, e como se nós trouxéssemos o princípio da individuação que temos no processo penal, né? Nós podemos chegar na fase final e fazermos uma mutatio libelli e uma emendatio libelli. Isso seria interessante. Agora, o problema é que para nós juízes hoje seria realmente muito complicado, né? Se em todo o processo, toda ação, pudéssemos chegar na fase final e acrescentar mais um pedido. E aí reabrir o contraditório. Aí talvez nós não teríamos uma duração tão razoável do processo. Eu conversei com Medina sobre isso, nós estávamos comentando um tempo atrás, ele falou: mas Fábio, pense bem, isso aí você evita uma duplicação, porque se eu não acrescentei aquele pedido, eu vou entrar com outra ação. Eu falei: mas você pode até nem entrar com outra ação, você esquece depois. Né? Você esquece de entrar com outra ação, você já fica satisfeito em ter ganho só essa, e você nem vai buscar aquela outra. É realmente uma questão de opção legislativa, de política também legislativa do processo. Agora, só que é uma situação que no nosso sistema hoje é muito complicada, né? Porque na Europa não existe isso. Não existe, por exemplo, o incidente de demandas repetitivas que nós temos aqui, eu tenho sérias preocupações como é que o tribunal vai trabalhar com isso, porque vai ser uma sobrecarga em relação ao tribunal violentíssima, violentíssima. Então, o tribunal vai ter uma carga maior do que, provavelmente, até a primeira instância em várias situações, em função do incidente. Agora, na Alemanha, o Musterverfahren não tem aplicação prática, ele não tem uso. Por quê? Porque não existem demandas repetitivas. Por que não existem? Porque as práticas negociais são seguidas à risca pelas empresas. Por quê? Porque é outro povo. Não é? Então é diferente, né? Então, por isso que às vezes importar um instituto jurídico é complicado, porque muitas vezes a realidade que nós temos que aplicar no Brasil é uma realidade bem diferente da nossa, né? Agora, o que vale, eu creio sempre, é que se o juiz tiver o poder e tiver a possibilidade de aproveitar o procedimento ao máximo, o que vale é o princípio que eu venho de ano, né? E que o processo tem que render o máximo e tem que devolver tudo aquilo que a parte teria se não tivesse precisado ingressar com a ação. Então, acho que isso é uma máxima que vale. Obrigada, doutor Fábio. Quem sabe futuramente venha para o tribunal. Mas agora, em nome de todos nós, quero agradecer a sua participação em entregar o certificado do Núcleo de Londrina à Escola da Magistratura do Estado do Paraná.
Gostaria de presenteá-la com o certificado da Escola da Magistratura por sua participação, presidência da mesa e pela honra de estarmos juntos aqui nesse momento tão especial para toda a carreira.